Olá, pessoal da geometria analítica. Veja bem, ultimamente nós temos aprendido que as cônicas é um conjunto de curvas da superfície do cone circular reto. Nesta videoaula de hoje, nós vamos aprender sobre as quádricas, onde nós vamos ver que as quádricas é um conjunto de superfícies canônicas e que ocorre com muita frequência em muitos temas envolvendo aprendizado de matemática. Vou fazer uma apresentação prévia do elipsoide, da esfera, dois tipos de hiperboloides, dois tipos de paraboloides, do cilindro e do cone quádrico. Vou aproveitar o momento para fazer um estudo mais detalhado, em particular dos elipsoides, das esferas. Eu desejo que esse material venha contribuir para o seu aprendizado dentro deste tema. Bom estudo, então. Vamos adiante. Eu inicio o estudo a respeito das quádricas contextualizando esta abordagem. Temos estudado ultimamente as cônicas, onde nós aprendemos que as cônicas é um conjunto de curvas planas e, ao mesmo tempo, moram na superfície de um cone circular reto. Enquanto que as quádricas é um conjunto de superfícies. São superfícies canônicas que ocorrem com bastante frequência dentro da matemática e geralmente é estudado dentro de geometria analítica. Em particular, hoje nós vamos estudar duas quádricas importantes, o elipsoide e a esfera. Entretanto, quando eu falo no estudo das superfícies quádricas, eu me refiro a dois conhecimentos. Em primeiro lugar, saber reconhecer a equação de uma quádrica. Em segundo, saber o esboço da quádrica. Vamos iniciar o nosso estudo reconhecendo que as quádricas são aquelas superfícies que podem ser descritas por uma equação como esta, isto é, uma equação do segundo grau em três variáveis. Duas observações importantes dessa equação. Primeiro, que essas constantes, esses coeficientes que aparecem aqui, são coeficientes reais, podendo, inclusive, ser zero. E quando eu falo que esta é uma equação do segundo grau em três variáveis, isto quer dizer que esta equação possui os três termos quadráticos, possui os três termos mistos nas variáveis x, y, z, aparecem os três termos lineares e, por último, aparece o termo constante. E dependendo do valor real que esses coeficientes assumem, a minha superfície pode tornar-se um elipsoide, uma esfera, um hiperboloide de uma folha ou de duas folhas, um paraboloide elíptico, um paraboloide hiperbólico, um cone quádrico ou um cilindro. Observe que a presença desses termos lineares revela que até os planos pode ser inserido nesta lista de superfícies. No entanto, nesse estudo, nós vamos tratar das superfícies que possuem pelo menos um dos termos quadráticos, x2, y2 ou z2. A seguir, vejamos alguns exemplos de equações dessas superfícies e seus gráficos correspondentes. Aqui nós temos um elipsoide centrado no ponto 1, menos 2 e 2. Esfera de centro 1, menos 2, 0 e raio 4. Hiperboloide de uma folha com eixo de simetria Z. Deve-se observar que o sinal negativo na variável Z de sua equação indica justamente seu eixo de simetria. Hiperboloide de duas folhas com eixo de simetria Y. O sinal positivo na variável y de sua equação indica justamente
o seu eixo de simetria. O paraboloide elíptico converte-se no ponto 2 do eixo Z e com eixo de simetria Z. Esta superfície é o esboço do paraboloide hiperbólico, também conhecido como cela. Deve-se associar à superfície em si e à equação cartesiana que a representa, onde nesta equação, fazendo-se z igual a zero, nós tiramos daí duas retas concorrentes na origem. Estas retas estão contidas no plano cartesiano xy e também sobre a superfície do paraboloide hiperbólico. Cone quádrico com eixo de simetria Z e vértice no ponto 0, 0, 2. Superfície cilíndrica paralela ao eixo coordenado Z, cuja base é uma parábola côncava para cima e contida no plano cartesiano XY. Encerro desta maneira a apresentação preliminar das superfícies quádricas, que farão parte do nosso estudo dentro de geometria analítica. Estas, por sua vez, são superfícies paralelas ao eixo coordenado Z e tratam-se de cilindros elípticos, isto é, suas bases são elipses contidas no plano XY. Deve-se observar para a pequena diferença entre suas equações. Apenas alteração de um sinal e o que isso ocasiona geometricamente. Então, daqui por diante, nosso objetivo é fazer um estudo detalhado de cada uma dessas superfícies. E podemos começar pelo elipsoide, que é a quádrica definida como sendo o conjunto de todos os pontos do espaço em que a soma de suas distâncias de dois pontos fixados mantém-se constante. E este conceito pode ser traduzido por esta equação. Geometricamente é isto aqui. Nós estamos procurando o lugar geométrico do espaço formado por todos os pontos, tal que essa soma é igual a uma certa constante. Há algo importante aqui, neste momento, que nós precisamos compreender muito bem. Então, aqui nós estamos num contexto onde o elipsoide possui uma equação neste formato mais geral. E a parte mais importante reside naquilo que agora eu vou dizer. Entretanto, eu posso tomar um sistema de coordenadas do meu espaço de modo apropriado. O que eu entendo como modo apropriado? Tomo um sistema de coordenadas de modo que o centro do elipsoide passe a ser minha origem e os focos F1 e F2 passem a pertencer a um dos eixos do meu sistema coordenado. E neste novo sistema de coordenadas, esta equação mais complicada passará a ter essa forma canônica mais curta. Em resumo, definimos o elipsoide como sendo o conjunto de todos os pontos do espaço em que, para algum sistema de coordenadas, o elipsoide tem esta equação canônica, onde A, B e C são constantes positivas. Neste momento, quero propor a vocês o exercício. Esta é a equação canônica do elipsoide que acabamos de definir. Um exercício muito comum neste momento é você efetuar seções neste elipsoide com planos paralelos aos planos coordenados. Por exemplo, seção com o plano x igual a A.
substituir x igual a nessa equação e observar que o único ponto comum entre este plano e o elipsoide é este ponto de tangência do vértice do elipsoide. E analogamente se procede com x igual a uma constante. Essa constante aqui, neste caso, ela é positiva e menor do que a. Então, quando você secciona o elipsoide com esta constante, você obtém esta elipse aqui desenhada no plano YZ. E da mesma forma, quando x é igual a zero, nós temos essa elipse um pouco maior. Procedam da mesma maneira, fazendo x variar de menos a até zero. O exercício aqui proposto consiste no seguinte: para cada uma dessas seções, reconhecer a equação dessas elipses resultantes. Do mesmo modo, sugiro que vocês procedam com planos paralelos aos demais planos coordenados. Por exemplo, z igual a c neste caso, aqui z um pouco menor do que c, porém positivo, e assim por diante. Antes de fechar a videoaula com um exemplo, eu recordo com vocês a definição canônica de esfera. Assim, a esfera de centro em C e raio R é definida como sendo o conjunto de todos os pontos P do espaço, tal que a distância entre C e P é igual a R. Agora, usando a fórmula da distância dada pela raiz quadrada, nós chegamos que a esfera centrada em C e raio R positivo é a superfície que tem esta equação. E como de costume, eu encerro o vídeo com este exemplo. Trata-se de encontrar a equação cartesiana dos pontos P do espaço, tal que a distância de P a este primeiro ponto mais a distância de P a este segundo ponto é igual a 6. Isto é, esta soma de distâncias é constante igual a 6. Calculando essas distâncias, nós chegamos na soma dessas raízes quadradas igual a 6. Precisamos elevar ao quadrado duas vezes esta equação para eliminarmos essas raízes. Isolo então a primeira raiz. Isolei aqui no primeiro membro e agora vou levar ao quadrado a primeira vez para chegar nesta igualdade. Elevo ao quadrado uma segunda vez e obtenho esta equação aqui. Desenvolvo esse produto notável, efetuo as simplificações necessárias para chegar nesta equação. Agora eu divido ambos os membros desta equação por 45 para concluir que o conjunto dos pontos do espaço que nós estamos procurando forma a superfície deste elipsoide. Observe agora em seguida o significado geométrico desta equação que nós chegamos. Este é o esboço da superfície do elipsoide cuja equação acabamos de deduzir. Nesta perspectiva, o espaço aparece aqui orientado positivamente, com seu eixo x, eixo y e eixo z. Devemos observar que a variável x na nossa equação varia aqui no intervalo fechado de menos 3 até 3, enquanto que a variável y tem variação no intervalo fechado de menos raiz quadrada de 5 até raiz quadrada de 5. A mesma variação ocorre para z. Z varia de menos raiz quadrada de 5 até raiz quadrada de 5. Isto mesmo, y e z variam no mesmo intervalo fechado. Isto porque, de acordo com a nossa equação, os denominadores de y² e z² são iguais, indicando que este elipsoide é de revolução. De fato, isto é notável quando nós observamos a superfície nessa perspectiva, com o plano YZ de frente para nós. E aqui temos a falsa impressão de que nós estamos olhando para uma esfera. Isso que significa dizer geometricamente que ela é de revolução. Veja bem, dizer que este elipsoide é uma superfície de revolução significa exatamente o seguinte: eu seccionei essa superfície
com o z igual a zero. Sabemos que o plano z igual a zero, na verdade, é o nosso plano xy. Então, quando eu fiz essa seção, o plano seccionador e a superfície têm em comum essa elipse que nós estamos enxergando aqui de frente, desenhada aqui no plano XY. Note que, através desta equação, nós vemos que esta elipse desenhada no plano XY tem a equação x² sobre 9 mais y² sobre 5 igual a 1. Porque se z igual a zero, a terceira parcela desta equação desaparece. Muito bem. Quando eu pego esta elipse e giro ela em torno do eixo x 360 graus, no sentido horário ou anti-horário, a superfície que essa elipse vai desenhar é justamente o elipsoide que nós estamos observando. Desta forma, eu encerro esta videoaula onde nós tivemos uma visão preliminar das quádricas e estudamos em particular o elipsoide e a esfera. O restante é prática através das listas de exercícios. Bom estudo a você e até um próximo vídeo.